Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje a minha aula é sobre a imigração italiana no Brasil, dando continuidade ao tema migrações, né? Comentado e dado na aula anterior. E por que eu escolhi esse tema? Um dos motivos, né, é porque desde 2008, nós comemoramos o Dia do Imigrante, o Dia Nacional do Imigrante Italiano, no dia 21 de fevereiro, tá? Nós comemoramos, está chegando esse dia. E nesse dia, né, há muitas festas, né, realizadas pelos descendentes dos primeiros italianos que aqui chegaram. O Brasil é o país com maior comunidade de descendentes italianos do mundo, com uma estimativa de 35 milhões de ítalos brasileiros vivendo em terras brasileiras. Mas por que o dia 21 de fevereiro no dia 21 de fevereiro é comemorado o Dia Nacional do Imigrante Italiano no Brasil? Porque foi no dia 21 de fevereiro de 1874 que o navio La Sofia, depois de navegar, né, depois de 50 dias no mar, chegou ao Brasil com os primeiros imigrantes italianos, que desembarcaram no porto de Vitória, lá no Espírito Santo. Mais de 400 italianos. E é por isso que também nesse dia, 21 de fevereiro, há tantas festas realizadas pelos ítalos brasileiros em vários estados do Brasil, para comemorar sua chegada ao país. Em São Paulo, por exemplo, ocorre a famosa festa de Nossa Senhora de Aquiropita, aqui em São Paulo. No Rio Grande do Sul, também ocorre, para comemorar a vida deles, a festa de Nossa Senhora, a festa nacional da uva, lá em Caxias, no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina também ocorre uma festa nesse dia, Festa Itália. E tem outras festas que ocorrem no Brasil, para comemorar a vinda deles para o Brasil. Mas vou voltar à entrada dos imigrantes italianos no Brasil. Vocês viram que o primeiro navio chegou em 1874, né? Mas foi no período de 1880 a 1930 que ocorreram as maiores migrações italianas para o Brasil. De 1880 até 1930, foi onde vieram muitos imigrantes italianos. Reparem que essas migrações ocorreram não muito tempo depois que ocorreu lá na Itália a unificação italiana, que fez surgir o Reino da Itália, em 1861, também no século XIX. Depois de mais de 20 anos de movimentos na Península Itálica para conseguir essa unificação, né, no país, sua população era particularmente rural e muito pobre. Lá na Itália, depois da unificação, tendo muita dificuldade em sobrevivência nas pequenas propriedades que possuía e onde trabalhavam, propriedades de outros e até nas cidades, né? Para onde se deslocavam muitas vezes em busca de trabalho e melhor sobrevivência. Nessas condições ocorreu a imigração, que era até estimulada pelo próprio governo italiano, como uma solução para a sobrevivência de muitas famílias, tá? Então, o maior número da vinda de italianos para o Brasil ocorreu, como eu falei, de 1880 a 1930 e se espalharam por vários estados, principalmente São Paulo e Rio Grande do Sul, tá? De 1870 a 1970 ocorreu uma grande migração mundial de italianos. 28 milhões de italianos, né, emigraram para outros países da Europa, América e também a América do Norte e a América do Sul. Então,
do Brasil foi de 1880 a 1930, o maior número de imigrantes para cá. E no mundo foi de 1870 a 1970. De 1870 a 1970, 28 milhões emigraram para a Europa, para países da América do Norte e países da América do Sul. Bom, a origem desses emigrantes vieram principalmente de Vêneto e de Trento. A maioria vinha de Vêneto e Trento. Então, como muitos imigrantes desse período, os italianos deixaram seu país principalmente por motivos econômicos e socioculturais, né? Não havia ainda aquelas perseguições como eu contei na outra aula, tá? A imigração era muito praticada na Europa, pois aliviava os países de pressões socioeconômicas, além de vir do exterior economias para os parentes que lá ficavam, o que fazia crescer a renda dos que haviam ficado. Quer dizer, as pessoas imigravam e mandavam dinheiro, mandavam economias para aqueles parentes que ficavam. Então isso melhorava, ajudava o país de origem, né? Os italianos, né, introduziram muitas coisas, enriqueceram muito a cultura do Brasil, tá? Em vários setores. Eu vou contar alguns, né? Na agricultura, introduziram técnicas agrícolas mais avançadas, o que levou ao aumento da produtividade e da qualidade dos alimentos, dos produtos agrícolas. Os italianos trouxeram a ideia de empresa familiar, muito importante, né? E da associação de vender os próprios produtos. Isso não existia antes dos italianos. Também trouxeram os italianos conhecimentos que ajudavam que ajudaram muito a industrialização do Brasil. Os italianos influenciaram muito na gastronomia, muito na arquitetura, na música, na arte, no design, na língua, além de fortalecer a religião católica no Brasil. Em São Paulo, os italianos impulsionaram e muito que o Brasil se tornasse o maior produtor mundial de café. Eles tiveram grande parcela de responsabilidade, de mérito nisso, quando o Brasil se tornou o maior produtor mundial de café. Também introduziram no país, os italianos, diferentes culturas agrícolas, como a uva, o trigo e a laranja. No Rio Grande do Sul, os italianos foram os pioneiros, tanto na agricultura quanto na vinicultura, tá? Uma curiosidade, alguns ítalos brasileiros ainda falam italiano em algumas regiões do Sul, sabia? Eu conheci. Bom, mas em que condições os imigrantes italianos trabalhadores, como é que eles trabalhavam no Brasil quando vinham? Como é que era? Era fácil? Era difícil? Vocês vão ver. Quando eles aqui chegavam, começaram a chegar, trabalharam em duras condições, com pouquíssimas oportunidades de acumular capital. Além de muitos serem enviados para regiões mais afastadas e pouco férteis. E ainda viviam em habitações coletivas, chamados cortiços, que eram conjuntos habitacionais insalubres. E além disso, ainda pagavam aluguéis. Eram altos, era como se fosse 1/4 do seu salário para pagar os aluguéis. Os donos das fazendas de café trataram de atrair imigrantes italianos, né? Para suas propriedades, já que não havia mais escravos, né? Mas quando chegavam, eram empregados sob o sistema de colonato, um tipo de contrato muito abusivo. Recebiam remuneração pelo plantio, cuidar do cafezal, das colheitas, né? E também recebiam pequenas áreas para seu cultivo próprio e criação própria. Mas cabia ao fazendeiro financiar seu transporte lá da Europa, lá da Itália, até o Porto de Santos,
Hotel Portos Brasileiros. Assim, muitos ficavam endividados, não só com as passagens, mas quando eles chegavam aqui, quer dizer, eles ficavam devendo as passagens quando vinham da Europa e ainda ficavam devendo, né, a alimentação e os instrumentos que iriam trabalhar, tá? Então até muitos não conseguiam enfrentar todas essas dificuldades, até abandonaram os cafezais. Agora eu vou citar o censo, a contagem que mostra a ancestralidade italiana, os ancestrais italianos. Olha só, em 1940, no Brasil tinha mais de 2 milhões de filhos de imigrantes italianos no Brasil, 1940, mais de 2 milhões. Em 1996, mais de 20 milhões. Em 1999, 10% dos brasileiros tinham origem italiana. 2013, 15% da população, cerca de 30 milhões, era descendente dos italianos. Principalmente esses eram em São Paulo. Bom, mas ainda vou falar sobre as contribuições dos italianos. Foram muitas contribuições, já falei algumas, vou falar muito mais, né? Nas artes, música, arquitetura, alimentação, no empreendedorismo, na abertura de empresas e na especialização de trabalhadores. No campo, introduziram novas técnicas agrícolas, principalmente trocaram o latifúndio por pequenas propriedades, para dar chance, né, a vários proprietários agrícolas. E também introduziram no Brasil a policultura de vários produtos, como eu já falei. E para onde iam esses imigrantes quando chegavam? Quando eles chegavam, aqui em São Paulo, desde 1887, foi edificada a Hospedaria dos Imigrantes, que ficava no bairro do Brás. Lá, quando os imigrantes italianos chegavam, tá? Onde permaneciam no máximo 8 dias, eram visitados pelos fazendeiros, que lhes oferecia condições de trabalho, de forma verbal, sem nenhuma garantia. Uma vez aceitos, os imigrantes iam de trem até as fazendas desses proprietários, onde iriam trabalhar. Agora, para encerrar a aula, não posso deixar de enfatizar os elementos de cultura, né? Mais elementos de cultura que a Itália deixou para o Brasil. Não só para o Brasil, mas como para o mundo em geral, né? Vocês sabem que a Itália foi o berço do Renascimento, onde surgiram grandes nomes da cultura, né? Então, surgiram tantos artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e tantos outros. Na música italiana também introduziram aqui no Brasil, com sua tradição de óperas, também da Itália, como os compositores Verdi, Rossini, Puccini, etc. A gastronomia, já falei bastante, que é uma das mais queridas dos brasileiros. Tais como, o que eles trouxeram, o que eles introduziram? A pizza, a lasanha, o nhoque, o fettuccine, etc. Outra importante contribuição aqui no Brasil, a língua. O tchau que a gente fala, aquele até logo, é dos italianos. Tem outras palavras como pantalona, cappuccino e cafona. Tem muitas palavras que a gente herdou dos brasileiros, dos italianos, tá? Agora, eu só vou terminar com a famosa bancarrota. Bancarrota, que em português significa falência. Sua história remota à Idade Média, quando certos comerciantes se colocavam num banco, era uma tábua colocada em cima de 4 pés de madeira. Era um banco. Lá, que vai dar origem ao nosso banco. Lá eles comercializavam moedas e metais, nesses bancos. Metais preciosos. Mas com o tempo houve uma mudança, um acréscimo. Por quê?
Porque esses banqueiros, eles que sentavam lá naqueles bancos, começaram a aceitar depósitos daqueles que transportavam mercadorias valiosas por estradas. E como as estradas estavam infestadas de ladrões, eles deixavam seus bens com os banqueiros e, como garantia, levavam um papel com seu nome e suas riquezas, lá depositadas naquele local. É a origem dos bancos, né? Mas alguns desses banqueiros não assumiram seus compromissos, porque quando alguns chegavam, alguns mercadores, para pegar seus bens, eles não existiam mais. Então, segundo a lenda, eles acabavam, eles quebravam a banca, o banco, a banca desses mercadores. Daí o termo bancarrota. O banco foi quebrado, tá? Então, por isso que bancarrota significa falência. Vem daí, para ficar por aqui. Beijo!